Galera, tudo bem? Meu nome é Ítalo Breschi, sou de 1974, sou advogado e vou contar para vocês hoje um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui. E vou contar para vocês detalhadamente, ok? Eu comecei minha carreira indo para a roça, colhendo algodão, indo colher tomate, trabalhando na braquiária. Comecei na verdade em lides rurais. Era menor, tinha na época uns 16, 17 anos e sou filho de pais separados, assim, com um pouco de dificuldade. Fui criado pela mãe, né? Meu pai teve um relacionamento com uma outra pessoa e acabei, crescendo assim um pouco longe de algumas bases, né? E me recordo de quando eu ia pra roça, pegava caminhão de manhã, acordava muito cedo, 5 horas, 5 e meia, porque o caminhão passava 10 para 6 da manhã. E tava lá no caminhão, tava no meio do povo, né? Pessoas humildes, trabalhadoras. E as pessoas viravam, olhavam pra mim: nossa, mas o que você tá fazendo aqui, Ítalo? Você não precisa, teu pai, tua mãe tem isso, tem aquilo. E eu sempre tive comigo que eu queria conquistar as minhas coisas pelos próprios méritos. E isso foi possível, aconteceu e foi acontecendo gradativamente. Tá. Passada essa fase, eu tentava me encontrar em alguma profissão, em alguma coisa que pudesse me dar um padrão de vida, dar uma condição melhor de sobrevivência e que eu pudesse ter uma renda legal. E me recordo que nessa época meu pai me incentivou a fazer Senai. Então eu vim pro Senai, eu morava aqui próximo de Presidente Prudente, morava em Presidente Bernardes, e vim fazer um curso de mecânico. E quando eu me inscrevi na prova seletiva do Senai, não tinha muito conhecimento do que faria um mecânico geral. E fui aprovado, iniciei o curso, e na minha cabeça estava de que eu seria um mecânico de automóvel, quando na verdade um semestre depois acabei concluindo que eu tinha me inscrito na escolha errada do curso, e não mecânico de automóvel, acabei escolhendo mecânico geral. Mesmo assim, para não decepcionar os pais, eu resolvi cursar, resolvi fazer o curso. E uma vez que eu estava inscrito, falei: bom, tô aqui, vou até o final. E isso aconteceu em meados de 1990, 92. Foi um curso de 2 anos. E eu tinha que viajar, né? Morava em Presidente Bernardes, tinha que me deslocar até Presidente Prudente, vinha sempre pra cá. E foi bacana. Devagarinho eu conquistei o curso, peguei o certificado, saí para o mercado de trabalho com uma profissão, que era mecânico geral. O mecânico geral é aquele cara que mexe com torno, solda, fresa, retífica. É uma área assim muito mais voltada para grandes empresas, indústrias e tudo mais. E o que aconteceu? Esse mercado de trabalho, ele é um mercado mais escasso. E aí o que aconteceu? Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar trabalho nessa área. E aí acabei, por indicação de um amigo, ele me indicou uma pessoa numa empresa. E nessa época eu me recordo que eu fui visitar a Caiado Pneus e entreguei um currículo, passei por um processo seletivo na época lá e consegui na verdade um emprego de montador de peças e acessórios, montava pneus. E me recordo também que esse emprego eu consegui em meados de 1996, mais ou menos. Foi uma época que eu tinha ido para São Paulo, já tinha tentado uma carreira como policial militar. Fiz um processo seletivo por 2 ou 3 vezes lá. E nesse processo seletivo em São Paulo, eu descobri que
eu estava com pressão alta, né? E ocorreu que eu passei na primeira fase, que era a fase escrita, fui até a fase de exame físico, e na época do exame físico me recordo que ocorreu de passar pelo médico lá. O médico constatou que minha pressão estava alta e acabou dizendo para mim que eu precisava procurar um cardiologista. Procure um cardiologista porque você não está bem. Fui atrás do cardiologista, passei por uma bateria de exames e foi identificado que realmente eu estava com pressão alta. No dia lá do exame eu estava com 14,10. O médico falou: olha, senta ali um minutinho, tal, descansa um pouquinho ali, daqui a pouco você volta. E talvez por ansiedade, a hora que eu retornei, essa pressão tinha subido, estava já em 16,10. E resumo da ópera, né? Acabei sendo desclassificado por inaptidão e frustrou a minha vontade de ser policial militar na época, né? De fazer parte dessa grande corporação que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vim embora de São Paulo pra cá. Eu tinha ficado lá uns 3 meses trabalhando, ajudando um tio que é um mineiro que tá lá em São Paulo, casado com uma das tias, irmã da minha mãe, e me ajudou bastante nesse processo na época, me acolhendo na casa deles. E né, sou muito grato a eles até hoje. E acabei retornando aqui para casa da minha mãe, em Presidente Bernardes, onde começou então essa carreira então de mecânico, né? Lá já, né, lá na Caiado Pneus, já trabalhando, eu tinha uma grande vontade de ser vendedor. E tentei algumas promoções, algumas situações dentro da corporação. E a Caiado me patrocinou alguns cursos ainda no próprio Senai. E lembro de ter feito curso de mecânico de mecânico do sistema de freio, mecânico de suspensão e direção. Ali eu aprendi a trabalhar também com alinhamento de veículos, né? Já fazia balanceamento, alinhamento, trocava suspensão, fazia substituição, rebaixava carro, cortando mola, né? Aprendi a mexer com cambagem, caster. E percebi que no período que eu fiquei lá, eu não conseguia crescer dentro da empresa. Eu tinha uma ansiedade, eu queria sair daquele estado de mecânico e tal, e não estava conseguindo. Me recordo que levei currículo na Ribeiro S.A., Pneumar, representante da Pirelli, porque a Caiado era representante, era e é da Goodyear. Acabei indo para o concorrente, fiquei mais um período lá de mais uns 11 meses nesse concorrente, e também não tinha conseguido uma oportunidade de crescimento dentro da Ribeiro S.A. Passou mais um tempo, eu acabei saindo e pedi as contas na Ribeiro S.A. e me recordo que eu fui para 7 Pneus Michelin. Lá na 7 Pneus entrei também como mecânico, fiquei mais um período de mecânico. E nessa empresa do grupo Michelin eu fiquei um determinado período. Também queria ser vendedor e lá eu também não consegui. Aliás, lá eu consegui, não, a primeiro momento não consegui. O que aconteceu foi que eu trabalhei lá por 2 vezes. Na primeira vez eu trabalhei um período, aí houve uma época que eu saí e depois acabei voltando, e acabei voltando nessa empresa como vendedor. Fiquei um tempo como vendedor numa outra loja que eles têm aqui na cidade de Presidente Prudente mesmo. E me recordo que comecei a me destacar um pouco nessa área de vendas, porque é uma coisa que eu tenho dom, falo bem, né, tenho um bom poder de convencimento, e consegui vender bastante serviços, pneus, produtos. Mas eu queria mais, não estava satisfeito e queria mais. E me recordo que precisei dar um passo para trás. Entrei numa outra empresa, na França Centro Automotivo,
e lá eu consegui entrar como alinhador, né? Dei um passo para trás, voltei um pouco para trás, e de alinhador depois eu passei a vendedor, né? Trabalhei com vários amigos mecânicos, vários amigos montadores, e lá na Fran eu fiquei mais um período, depois eu passei a gerente de loja. E fiquei mais um período até acontecer um fato que eu precisei pedir a conta lá e sair dessa empresa. Nesse meio tempo eu fui para uma outra empresa, que é o J. Arthur Escapamentos. Era uma empresa bem conceituada também aqui na cidade de Presidente Prudente. Também fiquei por mais um período, até que ocorreu um fato de um irmão falecer num acidente de trânsito. E esse irmão tinha uma função de representar a distribuição de jornais na cidade em que a gente morava, que era Presidente Bernardes. Ocorreu que ele acabou deixando lá uma quantidade de assinantes, uns 200 assinantes, acabou deixando uns 2 meninos que faziam a entrega do jornal e ele fazia a cobrança. E eu assumi essa oportunidade de prestar serviço para esse jornal, que é o Jornal Imparcial, né? E dentro dessa época eu vi uma oportunidade de crescimento dentro do jornal, de conciliar o que eu fazia, que era trabalhar na época no J. Arthur, de vendedor, e também conciliar essa fase de empreender, né? De começar um negócio como prestador de serviço, como autônomo, mas para uma nova área, que era a área então do jornalismo e também da publicidade. Eu me interessei mais na publicidade. Foi uma época, já era meados do ano de 2000, e nessa época eu resolvi que eu queria cursar comunicação social. Fiz o vestibular, fui aprovado, comecei o curso, cursei 6 meses. Os primeiros 6 meses fiquei um pouco indeciso se eu ia optar por comunicação social. Na comunicação eu já ia escolher o jornalismo e partir para esse nicho, né? Ou se eu iria então continuar na publicidade, que é o que eu já tinha me identificado um pouco mais. Na publicidade eu peguei uma pasta do Jornal Imparcial e comecei a visitar clientes. E nessa época que eu visitava clientes, eu tinha uma estratégia. Eu vendia espaço em coluna social e vendia também espaço em classificados. E foi uma época muito bacana da minha vida, porque isso me fez crescer muito, me abriu muitos olhos para um horizonte de vendas, para um horizonte de conhecer um mercado que me inspirou bastante a ser cada vez mais um melhor vendedor, uma pessoa um pouco mais focada. E me recordo que eu tinha uma estratégia. A minha estratégia era a seguinte: como eu mesmo tinha que bancar as minhas despesas, eu não tinha nenhum fixo que não fosse uma retirada de 20% sobre o que eu vendia. Ou eu tinha que ter vendas e tinha dinheiro, ou eu não teria dinheiro, mas eu tinha que bancar minha despesa, tinha que bancar minha família, esposa, filhos. E aconteceu que a gente começou, né? Eu comecei a vender, comecei a poder entregar um certo padrão de vida para a família. E foi bacana, porque o que aconteceu? Eu comecei, além de vender, eu comecei a divulgar meu nome, né? Sempre com esmero, com capricho, com verdade, interagindo com meus clientes, com a minha audiência, com respeito ao relacionamento que eu estava criando, um relacionamento de confiança com pessoas, com empresários, pessoas físicas que eu ia conhecendo, um ali, outro lá, cada um no seu ramo, e foi dando certo. E aí essa estratégia que eu tinha era assim: eu parava meu carro, na minha cabeça, na verdade, eu mapeei a cidade de Presidente Prudente pelas 4 principais avenidas: Avenida Brasil, e Avenida Coronel Marcondes, depois Avenida Manuel Goulart e Washington Luiz. E qual era a minha estratégia? Uma estratégia que funcionou, deu certo e consolidou bastante o meu nome
nesse mercado? Bom, eu tinha uma estratégia de parar meu carro numa esquina, parava esse carro e descia 2, 3 quarteirões por um lado de uma avenida, descendo de um lado e retornando pelo outro. Mas eu ia lojinha por lojinha, dando meu cartão, falando do meu nome, da minha estratégia. Bom dia, meu nome é Ítalo, represento o Jornal Imparcial aqui na cidade de Presidente Prudente. Tenho aqui algumas condições que eu gostaria de oferecer, de pacote de linhas, pacote de anúncio, página. Gostaria de oferecer meu trabalho para vocês através ou de uma agência de publicidade, que eu tinha parceria com algumas, ou através de alguns amigos que faziam as artes, até um dia que eu resolvi aprender CorelDRAW. Aprendi o sistema de desenvolver artes e comecei a fazer alguns anúncios para que meus clientes consumissem o espaço que eu vendia. Bom, foi bacana, foi legal. Me recordo que nessa época eu já tinha optado por deixar a loja de escapamento, o J. Arthur, e acabei conciliando e tendo um pouco mais de afinco somente nessa fase de vender publicidade. E aí foi muito bacana que existe tem uma frase assim que eu gosto muito. Eu falo assim: quando você faz o que gosta, faz com amor, faz com carinho, você se dá bem. Me recordo de ter visitado um banco, era o Banco Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos. E ali eu conheci uma pessoa, o nome dele é Aires, eu até mantenho contato com ele até hoje. E o Aires me conheceu, gostou da estratégia, da abordagem de trabalho, né? E acabou me contratando. Foi uma situação assim legal, que eu conheci o banco, né? Tive alguns contratempos, algumas dificuldades financeiras, depois me recuperei delas. E nesse meio tempo, trabalhando no banco, eu tive assim uma grande sacada, que foi montar um despachante, porque eu financiava os carros e as pessoas tinham que procurar colegas, né, para poder fazer o documento e registrar a alienação fiduciária ou leasing a favor do banco. Aí o que aconteceu? Eu continuei trabalhando no banco ali 1 ano e meio para frente. Nesse meio tempo montei o despachante, começou a me gerar renda, e eu já tinha 3 pessoas que estavam trabalhando comigo, e acabei conseguindo que o banco me demitisse, e peguei um valor quando saí e foquei esse despachante. O negócio cresceu bastante. Eu consegui uma grande parceria numa empresa que é uma concessionária de motos, uma concessionária da Honda, e eu fui despachante deles ali por longo período. Por esse período aí que o meu despachante ficou aberto, aí uns 2 anos e meio. E o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha uma pessoa que era despachante, que assinava para que isso ficasse aberto, mas a legislação fala que ela tinha que estar à testa do serviço. Ela estava à testa porque ela viajava todos os dias para vir trabalhar de Presidente Bernardes para Presidente Prudente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que um dia o delegado nos chamou lá e disse que, olha, como ela mora lá em Presidente Bernardes, você vai ter que fazer uma escolha, ou você fecha o despachante ou ela muda para Presidente Prudente. Então ocorreu que a gente conversou e acabou parando esse negócio. Eu já estava cursando então o direito, tinha então feito o vestibular, já tinha cursado um semestre, e naquele momento eu entrei num momento de dificuldade financeira, porque eu não conseguia mais pagar a faculdade e conciliar as despesas de casa, manter o padrão de vida. Nessa época tinha filhos em escola particular, pagava Unimed, e o rendimento que eu estava tirando trabalhando autonomamente não estava suprindo todas as necessidades. Precisei de novo dar então um passo para trás, reconhecer que eu precisava buscar outras fontes de rendas e ter então condição de oferecer para minha família o padrão de vida que eu tinha quando eu estava com esse negócio, porque eu tinha uma renda muito maior. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu precisei trancar a matrícula na faculdade. Tranquei, passou-se lá um período, não me recordo se de 6 meses, acredito que foi isso sim.
e eu precisei prestar vestibular de novo, porque na verdade o que aconteceu? Passou uns meses, eu não consegui pagar a faculdade. Primeiro eu abandonei, aí quando eu fui tentar trancar não era possível, porque eu tinha que colocar as mensalidades em dia. Resumo da ópera, tive que prestar vestibular de novo, conversei com o coordenador, pedi reaproveitamento do curso, ele aceitou, fez lá uma grade para mim, excluindo as matérias que eu já tinha cursado, e eu não consegui então formar com a turma que eu teria que formar, né? Acabei entrando numa turma posterior, acabei tendo que antecipar algumas matérias, e aí fui levando a faculdade com 2 ou 3 turmas, até que eu concluí o 5º termo. Fui para a prova da OAB achando que era uma prova fácil, que eu ia conseguir, muito confiante, e na verdade não é isso, né? A prova da OAB tá aí, é uma prova difícil, é uma prova de conhecimento, ela não é uma prova que você vai concorrer com ninguém. Você tem que aplicar o conhecimento e tem que acertar 50% de cada matéria que é proposto ali, né? Uma prova de 80 questões que obrigatoriamente você tem que acertar no mínimo então 40%. Aliás, 50%, 40 questões, né? Bom, foi a primeira vez, fui com muita sede ao pote, não passei na primeira vez. Acabei vendo que eu estava muito ansioso, acabei vendo que eu precisava rever mais a lei seca, né? Ler bastante a lei seca, aproveitar essa situação e me preparar para um novo exame. No novo exame eu procurei então o pessoal do Damásio, me inscrevi, fui lá, peguei as técnicas que eles ensinam, me ensinaram muito bem, consegui primeira fase ser aprovado em primeira fase, e aí na segunda fase eu tinha escolhido, não me recordo se eu ia fazer em direito penal. Bom, não estava seguro se eu queria isso, acabei não fazendo a prova de segunda fase, acabei deixando o cavalo arriado e ir embora, e acabei depois tendo que fazer de novo a primeira fase no outro exame seguinte. Nesse exame seguinte eu consegui ser aprovado com 41, 42 questões, né? Aprovei o índice mínimo que você tem que aprovar e fui fazer em direito civil, que é uma matéria um pouco mais chata, um pouco mais difícil, que algumas pessoas não se identificam, né? Bom, mas como eu estava estagiando com uma pessoa e estava praticando bastante o direito civil, o que aconteceu? Foi bacana que na segunda fase caiu para mim uma peça de embargos de terceiro, que era um caso de uma pessoa que tinha vendido um imóvel, e esse imóvel já estava na posse de um terceiro. Esse imóvel foi penhorado numa determinada situação e o juiz determinou que essa pessoa se manifestasse a respeito dessa penhora, e a pessoa conseguiu comprovar que existia um negócio anterior e de que era anterior à penhora, e que era possível então solicitar então que esse bem fosse liberado e substituído por outro bem, tendo em vista que essa pessoa tinha outros bens. Bom, legal, deu certo, fui aprovado na segunda fase, recolhi as taxas, me inscrevi na ordem, foi publicado o meu nome. Me recordo que o primeiro caso que eu peguei foi um caso de acompanhar um cliente que tinha sido preso por indicação desse advogado que eu estagiava com ele, e foi bacana porque eu fui aprendendo um pouco mais do direito penal, e o direito penal me atraía, eu queria advogar para essas pessoas que eu achava que estavam tendo seus direitos muito feridos. Bom, resolvi então atuar nessa área do direito civil com um pouco mais de afinco e construímos algumas teses. Me recordo que teve um evento em que uma colega que estava ainda em fase de aprovação do exame da ordem
ela conseguiu que alguns clientes que estavam procurando ela fossem conduzidos até nosso escritório através de uma parceria com ela, e ela me trouxe vários clientes de uma situação muito atípica, de um conjunto habitacional que tinha sido construído com materiais que eram muito inferior àquilo que foi proposto numa licitação. Esses imóveis foram levados à entrega desses usuários, né? Foram contemplados com essas casas, e foi bacana que a gente teve uma ideia, uma tese, um insight, né? De propor inicialmente uma ação de obrigação de fazer, que a empresa, essa companhia que vendeu, que entregou, fosse então condenada através dessa obrigação de fazer o reparo dessas irregularidades nos imóveis que tinham sido constatados com infiltrações, com problemas de estrutura de telhado, problemas de estrutura de vazamento de água. E aí a gente colocou algumas ações na justiça e percebeu que foram indeferidas essas liminares, né? Foi mandado citar a empresa, e a empresa começou a vir no processo com bastante estratégias jurídicas, e eu percebi que isso postergou muito os processos. Isso ocorreu em meados de 2012, 2013. Esses processos estão sendo julgados agora em 2019, final de 2019. Bom, o que eu precisei fazer? O advogado, ele não vive de processos ad êxito. O processo ad êxito é aquele processo que todo mundo tem, quer ter um advogado, mas não quer desembolsar nada. Bom, o que aconteceu? A gente tinha muito processo rodando, mas tinha zero de dinheiro entrando no escritório. E aí eu vi que a carreira da advocacia não era isso, ter muito processo e não ter dinheiro. Foi indo, passou um ano, a gente teve olhos também para uma tese de revisão do fundo de garantia, uma tese que estava em alta, os clientes queriam revisionar o saldo que está depositado na Caixa Econômica Federal. Outra tese também que não colou, a gente conseguiu uns 150 processos, acabou cobrando uma taxa mínima para poder ajuizar, porque o trabalho dentro do escritório era grande, precisava de outros advogados, precisava de estagiário, eu precisava me manter com o escritório aberto, precisava ter retirada para manter minha vida pessoal, manter minha família, e o que entrava desse processo era insignificante, porque tinha que pagar essas pessoas, tinha que tirar papel, toner, o aluguel, meu custo de vida, e acabei vendo que mais uma vez estava no nicho errado, estava procurando um público, um alvo que não ia me trazer um retorno financeiro esperado. Tá, e aí o que o Ítalo fez? Eu falei, nossa, eu preciso agora virar o jogo. Eu já estava mais ou menos com 2 anos advogando, e foi assim um momento que me bateu um desespero. E agora? O que eu faço? Desisto, paro, mudo de carreira, vou tentar uma outra situação. E nesse meio tempo eu preciso voltar um pouco a história agora para poder me conectar um pouco mais com vocês. Quando eu saí do banco, eu montei o despachante. Depois do despachante a gente teve uma financeira. A gente pegou um CNPJ que era o nome da minha mulher, fez uma adequação nesse CNPJ, nesse CNIS, e esse CNPJ passou a ser uma financeira e vender dinheiro para bancos. Comecei primeiro como subestabelecido de um cara que tinha o poder de me entregar uma senha na minha pessoa física, para que eu tivesse então clientes de crédito consignado. E aí nesse crédito consignado eu tinha que vender para aposentado e pensionista. Depois foi me abrindo outros canais que eu podia vender para servidores
estaduais, servidores federais, e ocorreu que eu comecei a ter uma boa quantidade de venda e foi legal. Por um tempo eu vivi bem, a gente viveu tendo uma boa renda, a financeira cresceu muito e logo que a gente teve condições a gente ampliou o quadro de funcionário. Mas aí aconteceu também que era uma época que eu estava concluindo o curso de Direito e os 4 últimos semestres são semestres que obrigatoriamente você precisa cumprir uma jornada, uma grade de audiências, né? Audiências cíveis, audiências criminais, audiências trabalhistas, audiências que são obrigatórias para cumprir uma quantidade de horas em que a própria faculdade determina. E aí ocorreu ainda que nessa época que eu estava na financeira, um amigo meu que estava também nesse ramo e havia mudado do ramo financeiro para o ramo de vender caminhões, ele me deu uma dica. Falei, Italo, tô com uma sacada aqui que eu fiz um site e hospedei esse site no Caminhões e Carretas, que é um grande site de busca na internet para quem vende caminhões e carretas. E nesse meio tempo que eu estava na financeira, antes da financeira, logo que eu saí do meu despachante, antes de entrar no Banco Pan-Americano, eu fui funcionário de um banco que chama Banco Chain, é o grupo Cifra. E lá eu consegui cadastrar lojistas, foram cadastrados vários lojistas para que eles tivessem uma senha e indicassem negócios. E aí o que eu percebi? Eu percebi que para colocar esses bancos no mercado, o cara que era o representante desse banco, um grande amigo meu que também graduou em Direito, e segundo ele já está aprovado no exame da ordem, mas ele ainda não está exercendo porque ele possui ainda a financeira dele. E o que aconteceu? Passou uns 3 meses trabalhando na rua, cadastrando lojista, pegando contrato social, cartão de CNPJ, documentação pessoal dos sócios. Eu fui cadastrando, fui oferecendo um valor que era uma compensação para aquele lojista que me indicasse negócio. E ocorreu que esse pessoal começou a indicar negócio, o Tosi começou a vender bastante financiamento e ele começou a crescer. Só que o valor que eu estava ganhando não supria a minha necessidade mais, né? Eu tinha um valor fixo na época, uns R$1.500, e o Tosi tinha me proposto um percentual lá sobre a equipe, mas eu não estava conseguindo atingir a meta para que eu tivesse um rendimento extra. E me surgiu uma oportunidade que, na expressão popular, eu tinha sido vitrine para o Banco da Ecoval. O Banco da Ecoval, ele é um grupo libanês, eles estão no Brasil há mais de 40 anos, tem sede na Avenida Paulista, em São Paulo, e tinha uma pessoa que era representante desse banco na nossa região e ele precisava montar uma equipe, precisava divulgar esse banco. E aí o que aconteceu? Ele me convidou para que eu comparecesse a uma reunião numa loja que era uma concessionária de moto. Isso era um sábado à tarde, ele já havia feito uma pesquisa de mercado e eu tinha recebido essa ligação, estava em casa, no sábado à tarde, e ocorreu que ele me convidou, eu fui lá, ele falou, Ítalo, você foi indicado por algumas lojas, indicaram o seu nome e tal, e eu quero saber se você tem interesse de vir trabalhar com a gente. E daí ele fez a proposta dele. Logo que ele fez essa proposta, eu fiz uma contraproposta para ele
Ele tinha me oferecido o mesmo valor, os mesmos R$ 1.500, e eu falei para ele que não era vantajoso para mim que eu fizesse isso, né? Que eu trocasse então de empresa, mas disse para ele que caso ele quisesse, então o que eu faria? Se fosse por R$ 2.000 por mês e mais um percentual sobre a minha equipe, eu teria interesse de ir. Bom, ele respondeu que não teria essa capacidade de dar aquela resposta naquele ato, porque ele não tinha uma alçada comercial de me entregar o resultado naquele momento. Bom, eu fui embora para casa, passou uma semana, e essa pessoa é um grande amigo hoje, que chama Renan. E o Renan não ligou, não falou nada, tal. E aí o que aconteceu? Bom, eu falei pra minha mulher, acho que eles não tiveram interesse. Bom, já que eles não tiveram interesse, deixei eu quietinho aqui onde eu tô. Beleza. Passou mais uma semana, o Renan me ligou. Italo, sua proposta foi aceita. Você começa quando? Rapaz, deu um frio na barriga. Fui embora pra casa. Cheguei em casa, contei pra minha esposa. A esposa falou assim, você deu tua palavra? Eu falei, dei. Bom, ela disse assim, bom, você deu tua palavra, então você vai. Homem assim, deu a palavra, tem que cumprir. E aí eu buscando, ansiando essa mudança de vida, galgando uma renda melhor, um conforto para minha família, para os filhos, para poder entregar um futuro melhor, fui. O pessoal dessa franquia acabou me proporcionando um treinamento em São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei no hotel junto com um amigo, e lá eu aprendi uma coisa que me trouxe uma prosperidade muito grande, muito bom, porque aliado a esse treinamento que eu fui fazer, eu fiz um treinamento para aprender a vender produtos pesados, vender crédito para caminhões. E nessa época tinha e ainda tem até hoje uma escassez de pessoas que conheçam essa regra interna, que é a política interna do banco. Os bancos não falam qual é o perfil de clientes que eles querem, e hoje eles estão pautados muito em score, que é uma pontuação que é oferecida, o Serasa que acaba entregando esse score, dizendo qual é o cliente que é bom e qual é o cliente que é ruim, qual é o cliente que tem uma possibilidade de atraso, de não honrar com os compromissos. E aí eu fui aprendendo isso, fui conseguindo entregar um resultado para meus clientes, e aliado ao site que esse amigo tinha me ensinado, que é o Almir, eu montei um site que chamava Campeão Caminhões, né? E o Campeão Caminhões acabou sendo um escritório, que era onde era a própria financeira mesmo, com a mesma estrutura que eu tinha. E eu comecei então a ter uma quantidade de 18 mil a, em média, 25 mil acessos nesse site por dia. E aí isso começou a vir muita proposta de pessoas querendo saber, conhecer o produto, se existia ou não uma possibilidade do Ítalo conseguir essa aprovação de crédito para eles. Eu, com muita clareza, com muita firmeza, sempre tratando com essa conversa firme, entregando um resultado firme, eu comecei a ter várias propostas sendo aprovadas. E essas propostas eram aprovadas em créditos altos, 80, 90, 100, 150 mil, 210 mil. Foi uma proposta que eu aprovei uma vez num conjunto que era uma Scania com bitrem. E isso começou a atrair muito clientes. E eu adotei, através de um parceiro, uma política de crédito interna dentro do meu negócio, de que eu não venderia caminhões que não fossem com o trem de força aberto. O que significa isso? O que é um trem de força? O trem de força é o motor, o câmbio e o diferencial de um caminhão. E geralmente quando se vende um cavalo mecânico, essa pessoa compra esse caminhão, ele compra para trabalhar, ele não compra para fazer bonito, ele não compra porque ele quer ter uma renda melhor. Ele precisa ter a renda melhor, ele tem a intenção de comprar o primeiro caminhão dele, que é uma coisa muito difícil,
e eu tinha que agir com ética. Eu não podia deixar essas pessoas comprarem caminhão e terem problemas. E aí eu consegui então aplicar essa técnica que esse parceiro me ensinou. Falei, Italo, vende, abre a parte de baixo do motor, abre o câmbio, abre o diferencial, pactua com o vendedor se ele arca com as peças que porventura estiverem ruins. E aí aconteceu que eu consegui implantar essa técnica no meu negócio e começou a dar certo, porque eu combinava com o meu cliente que era comprador: olha, você vai arcar com mão de obra, óleo e junta, a outra parte vai arcar com peças 50% para trás, 50% para frente que tiverem necessidade ou a sua vontade e você quiser trocar, você arca com esse pagamento. E aí foi bacana que começou a dar certo essa técnica. Eu comecei a ter clientes a nível de Brasil, vinha cliente de Ponta Porã, vinha cliente de Minas Gerais, vinha cliente de Goiás, e meu nome começou a ficar forte, começou a ficar um nome consistente, como o cara que tinha condições de entregar um crédito aprovado. Claro que não era eu que fazia, mas eu tinha as estratégias. Olha, você precisa ter um caminhão, para ter um caminhão você precisa ter uma carta de agregação numa transportadora, você precisa ter uma entrada significativa de 30%. E aí começou a dar certo e começou a funcionar a estratégia. E aí meu nome começou a ficar famoso. Nesse meio tempo em que eu entreguei essa possibilidade de meus clientes conseguirem implementar esse sonho, foi bacana. Esses clientes começaram então a um indicar o outro, e comecei então a ter meu nome divulgado com consistência. E aí foi bacana porque eu consegui honrar com esses meus clientes, no sentido de que eu precisei começar a advogar, eu precisei tirar o pé do chão, precisei abandonar um pouco esses meus amigos e parceiros que era do ramo de caminhão, porque eu não queria ficar conhecido no ramo jurídico como um advogado picareta, aquele cara que precisa ter duas profissões para poder viver da advocacia. E aí aconteceu um fato um dia que me ligou um cliente e passou a proposta, aprovou, tudo certo, e eu fui mostrar um caminhão numa cidade próxima aqui, em Martinópolis. E como eu estava começando a enganjar na carreira jurídica, eu ainda não tinha muita técnica de agenda, não tinha muita organização dentro do meu escritório. E foi um dia assim que a hora que eu estava lá mostrando o caminhão, eu lembrei que eu ia ter uma audiência e faltava assim mais ou menos uma hora para chegar. Eu estava numa cidade que demorava uns 30, 40 minutos até retornar então para Presidente Prudente. E aí desse dia em diante falei assim: nossa, eu preciso organizar meu escritório, eu preciso parar de vender caminhão, preciso sacrificar agora aquela vaquinha que eu tenho, empurrar ela morro abaixo. Preciso me dedicar, eu preciso achar estratégias dentro do meu negócio de que eu possa ter condições de manter a minha família, manter a minha renda, entregar um conforto para minha esposa, para meus filhos. Foi bacana, porque foi realmente um sacrifício. E aí eu precisei então recorrer às minhas técnicas de venda. E lembrei que quando eu estava no banco eu tinha uma técnica de visita também. Eu visitava pessoas porque eu tinha meta. Por que ter meta? Porque quando você tem uma meta, você cumpre. Quando você tem um comprometimento com você mesmo, com o teu escritório, com a tua vida, você atinge o objetivo. E deu certo. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava ter 200 processos por ano. E aí eu fiz uma continha. Falei, vamos dividir 200 por 12 meses. E achei que eu tinha que ter uma quantidade de cliente mês. Para mim ter essa quantidade de cliente, eu precisava ter 16 processos de clientes novos por mês. E aonde estão esses clientes? Esses clientes não estão no ar-condicionado,
esses clientes não estavam dentro do meu escritório. Eu tinha uma lista de clientes, eu tinha clientes da financeira, eu tinha clientes que compravam caminhão, eu tinha clientes que eu podia ligar e informar que eu já estava advogando, que eu tinha me tornado um advogado, mas tudo isso estava gerando despesa, tinha que bancar o aluguel, tinha que bancar a estrutura, tinha que bancar telefone, tinha que bancar combustível, tinha que bancar pedágio, tinha que bancar alimentação, fora todas as despesas extras que eu já tinha na minha casa. E quando eu vendia caminhão, eu estava num patamar muito bacana, porque era rentável, eu tinha um comissionamento que eu recebia da pessoa que estava vendendo o caminhão, e eu tinha também um comissionamento que o banco me pagava pela venda do dinheiro que eu tinha feito. Isso caía na minha pessoa jurídica, entendeu? Mas tinha que ter feito uma escolha, eu tinha que parar. E aí eu resolvi parar, parei, comecei então a implementar minhas técnicas de venda no meu negócio, voltei para a rua, voltei a visitar, bom dia, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ítalo, sou advogado recém-formado, estou militando em todas as áreas, mas tenho um pouco mais de afinco na área previdenciária e direito do trabalho, e comecei a focar isso. E ocorreu que um amigo da época da faculdade me encontrou, me pegou num momento difícil da vida, resolveu que ele também estava na mesma situação que eu, ele tinha saído de um emprego e ele me procurou numa condição se eu queria contratá-lo para trabalhar no meu escritório na pasta de direito do trabalho. E conversei com ele, falei para ele que eu não tinha condição de dar um salário para ele, mas que eu tinha condição de mear com ele os clientes que a gente conquistasse naquela pasta do direito do trabalho. E nós dois começamos junto focar então, começamos a focar a pasta do direito do trabalho. Eu comecei a buscar cliente, comecei a visitar empresas que quisessem ter um advogado prestando serviço para elas. Comecei a ver que não era fácil conquistar bastante clientes pessoa jurídica. Eu era um advogado recém-formado, estava muito novo, 2 anos, muito embora tinha uma expressão já de idade que eu tenho, não tinha assim uma maturidade jurídica. E começamos então a visitar determinados clientes, e esses clientes foram entregando algumas causas para nós. A gente conseguiu ter um êxito, a gente conseguiu bater a nossa meta mensal, que era conquistar 16, 17 clientes por mês. Essa parceria durou por mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos com esse advogado, porque ele entrou estagiário no escritório e depois ele tornou-se advogado, passou na OAB, e foi até o dia que a gente sentou, teve uma conversa. Ele queria ter uma participação integral no escritório, uma sociedade que fosse de 100% de todos os processos que eu tinha rodando. E aí eu parei, expus para ele, analisei, falei para ele, olha, não dá pra gente ter uma parceria em tudo que eu tenho. Eu estaria meando com você clientes que eu conquistei antes de te conhecer. Mas se você quiser uma parceria de todos os clientes daqui para frente, a gente vai, te toca. E aí ele tinha conversado com um amigo também, que era um amigo dele de infância, que também tem um escritório de advocacia, e eles conversaram, chegaram num senso comum lá de que eles iriam ser sócios. E aí nessa última reunião que eu tive então com esse ex-companheiro do meu escritório, ele chegou muito decidido: ou a gente vai mear tudo, ou a gente para e não dá mais. E nessa época ele já tinha bastante cliente só dele, que ele já tinha conquistado em outras áreas que não era a pasta do direito do trabalho. Ele tinha muita coisa de direito previdenciário, pessoal dele, ele tinha direito de família, ele tinha processos cíveis de cobrança, de execução, de várias outras discussões que estavam sendo já ajuizadas. Entretanto, ele ainda mantinha lá
uma seriedade de manter meu nome nas procurações, mas a gente não meava esses processos porque ele entendia que era cliente deles, cliente que alguém tinha indicado somente para ele. Mesmo eu estando na procuração, ele entendia que não era devido ele mear comigo os valores que ele recebia. Bom, resumo da ópera: a gente terminou a sociedade, parou, eu precisei focar novamente de novo na minha área, no meu escritório. Trouxe uma outra advogada para trabalhar comigo. O escritório tinha na época alguns estagiários, em razão da demanda. O escritório atingiu, dentro de 5 anos, o patamar de mais de 1.200 processos ajuizados, mais de 650 processos na Justiça do Trabalho, uns 400 processos previdenciários e mais ou menos uns 200, 300 processos entre processos cíveis, processos de família. Bom, eu fiquei sozinho na jornada, contratei uma outra advogada, precisei entregar para ela um salário mensal e fixo, porque eu resolvi que eu ia tocar esse escritório sozinho. Bom, deu certo, o escritório está rodando, a gente está conseguindo honrar com o nosso compromisso, estamos conseguindo pagar os aluguéis em dia, estamos conseguindo manter os salários em dia. E nessa jornada, nesse meio do caminho, teve uma situação que eu incentivei a minha esposa a fazer vestibular. Ela fez vestibular, passou na faculdade de Direito, ela conquistou o espaço dela dentro do escritório, ela ficou advogando comigo por um período e começou a conquistar clientes também em nome dela. Ela teve o espaço dela, ela fez uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Eu fiz uma pós-graduação em Processo Civil, muito embora já tinha feito uma outra em Direito Previdenciário. E ocorreu que começaram a surgir bastante clientes dessas áreas. A minha esposa resolveu que ela queria montar um escritório e divulgar o nome dela em paralelo com o meu nome. Isso aconteceu também. Ela já tem o escritório dela rodando hoje, ela já tem uma quantidade de clientes que supre as necessidades dela, e cada um começou assim implantar a técnica jurídica individual dentro do seu escritório, cada um a ter o seu dinheiro. Estamos casados, estamos conseguindo ter uma renda que comporta o nosso padrão de vida. Eu comecei a crescer, consegui comprar uma Pajero, consegui comprar uma Hilux, consegui conquistar uma casa nova que era um sonho. A gente conseguiu virar uma página do passado, saímos de uma casa, de um conjunto habitacional e conquistamos uma casa que foi planejada para a nossa família. Uma casa que a gente sentou com um engenheiro, definiu o formato, definiu como queria, definiu o que queria, e essa casa foi edificada e a gente muda no próximo sábado agora. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que essa é a minha história. O que eu tenho para dizer para você, advogado que está desanimado, está vivendo os problemas da advocacia, está vivendo a situação de não conseguir às vezes levar para tua casa a renda que você queria, que você não está conseguindo às vezes pagar as suas contas, aquele advogado que ainda continua conciliando duas profissões. Eu vou dizer uma coisa para você: olha, eu tenho técnicas jurídicas de venda, jurídicas de marketing digital, que poderão te auxiliar, precificar o teu trabalho, valorizar você, valorizar o teu trabalho, valorizar o escritório, valorizar a tua vida, consolidar o seu nome no mercado. Porque o que acontece? Hoje, na advocacia, os clientes querem ter um advogado bom, um advogado de renome, mas a maioria dos clientes não querem pagar uma consulta, a maioria não quer dar uma entrada. E você, advogado recém-formado, advogado que está desanimado, eu vou te dizer uma coisa: você precisa precificar o teu trabalho, você precisa ter pulso, você
Você precisa entrar no mercado e oferecer para o seu cliente possibilidades dele pagar os seus honorários parcelado, seja no cartão de crédito, seja no boleto bancário, seja no contrato de honorários, e entregar para ele uma satisfação. Então o que eu quero deixar para você? Vem comigo, eu quero mostrar para você que existem técnicas jurídicas dentro das normas éticas da OAB de visitar clientes, de visitar empresas, de traçar metas, de organizar o seu escritório interno, de conquistar clientes, de precificar o teu trabalho, de conquistar o teu espaço no mercado com consistência e ter um bom padrão de vida, entregar um conforto para a tua família. Eu tenho amigos meus, advogados, que eu já dei mentorias, vou até pedir um depoimento para um desses amigos. Aliás, eu tenho mais que um, tenho 3 amigos pessoais que eu dei mentoria para esse advogado que era da área do direito do trabalho, que montou seu escritório e hoje ele está muito bem. Para um outro advogado, amigo meu, que militava muito no direito penal, no direito criminal, e esse advogado hoje faz parte até da comissão de ética, aliás, da comissão de direito criminal de Santa Catarina, e se destacou muito também, aprendeu muito, colocou em prática meus ensinamentos, e hoje ele vive uma vida com abundância. Tem carro bom, tem a chácara dele, surfa, mora bem. Então digo para você assim, olha, não desanima não. A advocacia é uma profissão para fortes, para aqueles caras, para aquelas pessoas que escolheram isso como uma profissão e que no meio do caminho não desanimaram. Vou te dizer uma coisa, se você focar, se você pôr prazo, se você fizer, se você estiver comprometido com você, acordar de manhã, fazer as suas visitas diárias, organizar teu dia, organizar teu escritório, para atender cliente, para buscar visita, para fazer iniciais, para responder prazos, cumprir prazos, você vai conseguir. É possível tudo isso. É possível ir organizando o teu negócio à medida que ele vai crescendo. A advocacia não é mais um negócio que você olha como antigamente. Olha, eu sou advogado, eu estou fechado, eu estou limitado às normas de ética, do código de ética da OAB. Você não vai quebrar normas, você vai colocar práticas dentro da tua vida, dentro do teu escritório, que vai te trazer resultado, e eu vou te ensinar, você vai conseguir. Vem comigo, eu te espero. Um grande abraço, sucesso, Deus abençoe. Valeu!